A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão com ordem do dia 16 de junho de 2025. Em aprovação, as atas número 4.454 de 17/3/25, 4.455 de 18/3/25. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Davi André de Almeida, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a imprensa aqui presente e demais pessoas que nos acompanham. Expediente do dia 16/6/2025. Resposta dos pedidos de informações número 37, 38, 39 e 40 de 2025. Recebemos do Executivo o ofício encaminhando o PL número 20/2025, pedido de providências. Número 96 de 2025, do vereador Roque Cervenini, solicitando a manutenção do calçamento da rua Herbert Kurt Halp. Número 97 de 2025, do vereador Juliano Balgarten, solicitando manutenção do calçamento da rua Natal João Sesca. Número 98, 2025, do vereador Juliano Balgarten, solicitando patrulhamento e britagem em estradas da região de Caravaggio. Número 99, 2025, do vereador Juliano Balgarten, solicitando manutenção do calçamento da rua Gilberto Broilo. Número 100, 2025, do vereador Roque Cervenini, solicitando manutenção de estradas na região de Caravaggio. Número 101, 2025, da vereadora Fernanda Correa, solicitando colocação de container de lixo na rua Nogueira. Número 102, 2025, do vereador Juliano Balgarten, solicitando limpeza na rua Augusto Pestana. Número 103, 2025, do vereador Roque Cervenini, solicitando manutenção da rua José Perger. Número 104, 2025, do vereador Caleb Coelho, solicitando colocação de encanamento e a limpeza do terreno na rua Germano Osmarini. Número 105, 2025, do vereador Roque Cervenini, solicitando manutenção das estradas municipais na linha Sertorina e região. Ofício da Emater convidando para o lançamento regional do programa Terra Forte, que acontecerá no dia 18 de junho de 2025, com início às 9h30 na SIC de Caxias do Sul. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. Quero aqui saudar Leandro Adamati, representando a TV Serra e também a Rádio Miriam. Renato Benacchio, Claudir Bono, Luiz, o Valdecir Consente, Fernando Silvestrin e também o Luiz Raimundi. Obrigado pela presença de vocês aqui. Passamos ao espaço... e o polícia também, o suplente de vereador, que está meio que escondido aí. E também a chegada do Caleb. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Glaci Silvestrin.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadoras, colegas vereadores, a comunidade que nos assiste, as pessoas que nos assistem através das redes sociais. E eu quero aqui cumprimentar também em especial o senhor Valdecir Consente, o Leodir Bono, o Luiz Raimundi, também cumprimentando o Benac, o Polícia e o Leandro Adamati, que está aqui sempre levando tudo o que acontece na Câmara de Vereadores para as pessoas que nos estão assistindo aqui e também através das suas casas. E as servidoras aqui da casa. Hoje eu ocupo esta tribuna para compartilhar com vocês uma conquista muito importante para a nossa cidade, especialmente para os moradores da querida comunidade da Vila Jance, do 2º distrito aqui de Farroupilha. Trata-se de uma demanda antiga, aguardada com expectativa e esperança. A municipalização de um trecho da rodovia estadual ERS 448, que corta a localidade numa extensão de aproximadamente 1.300 metros. Essa era uma luta de anos, com vários obstáculos que prejudicavam o crescimento e o bem-estar da comunidade local. Um dos principais problemas era a faixa de domínio, que, por se tratar de uma rodovia estadual, exigia um recuo de 30 metros de cada lado do eixo da via, para qualquer tipo de construção. Isso, na prática, inviabilizou o avanço na construção civil, tanto residencial quanto comercial, freando o desenvolvimento urbano de uma comunidade com tanto potencial. Outro grande obstáculo era a questão da manutenção da via, que é pavimentada com paralelepípedos. A responsabilidade era do DAER, o Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem, que infelizmente não realizava as devidas manutenções e, ao mesmo tempo, o município não tinha autorização para intervir. Com isso, os prejuízos eram sentidos diariamente pelos moradores, pelos agricultores, pelas empresas locais e até por municípios vizinhos que utilizavam a via, assim como Nova Roma do Sul. Mas hoje, com imensa alegria, informo que essa realidade está mudando, através da Lei Municipal número 4.728, de maio de 2022, aprovada por essa Casa Legislativa. Foi autorizado ao Poder Executivo encaminhar o processo de municipalização. Após os trâmites legais, o pedido foi encaminhado ao Governo do Estado e aprovado pela Assembleia Legislativa, sendo então sancionada a Lei Estadual número 16.220, de dia 16 de dezembro de 2024, que autoriza o DAER a transferir ao município de Farroupilha a titularidade do trecho da ERS 448. O processo foi concluído de forma definitiva com a assinatura do termo de transferência pelo DAER, no dia 13 de janeiro de 2025. A partir de então, a Prefeitura de Farroupilha passa a ser oficialmente responsável pela via. Gostaria ainda de registrar, senhor presidente, que, a pedido das lideranças comunitárias da Vila Jance, especialmente a Associação de Moradores, através do Valdecir Consente, que solicitou ao gabinete do deputado estadual Paparico Bach um pedido de informação sobre a situação do andamento deste processo. Com a devida atenção e empenho, o gabinete encaminhou resposta formal, cuja leitura faço questão de encaminhar com esta casa neste momento. Joga jogo duplo, não me interessa isso. Ofício, então, de número 101/2025. Porto Alegre, 10 de julho de 2025. Ao senhor Valdecir Consente e ao líder comunitário e para todas as associações também. A informação sobre a municipalização do trecho da ERS 448. Prezado senhor, em atenção ao questionamento encaminhado sobre a municipalização do trecho da ERS 448, compreendido entre o quilômetro 4620 e o quilômetro 4750, com a extensão total de
e 300 metros, informo que o referido pedido foi atendido por meio da Lei 16.220, de 16 de dezembro de 2024, publicado no Diário Oficial em 17/12/2024. Essa legislação autorizou o Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem, o DAER, a transferir o município de Farroupilha à municipalidade do requerido segmento da rodovia. A medida tem como objetivo atender a uma demanda da comunidade local, possibilitando ao município maior autonomia para executar ações de manutenções, melhorias e desenvolvimento urbano no referido trecho. Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos e renovo os meus votos de consideração. Atenciosamente, deputado Paparico Bach. E para finalizar, então, senhor presidente, destacando que esta é uma conquista que comprova como o envolvimento da comunidade, o diálogo com as lideranças e o apoio do poder público pode transformar realidades. A municipalização desse trecho beneficiará toda a comunidade farroupilhense, em especial a comunidade da Vila Jansen, que poderá avançar no seu crescimento e desenvolvimento com mais liberdade, segurança e dignidade. Que este momento sirva de inspiração para outras conquistas em nossa cidade. Então fica aqui, né, Valdecir, Claudir Bono e o Rui, então Raimundi, que é uma lei que sim, foi já autorizada ainda lá em dezembro e publicada no Diário Oficial em janeiro, mas que essa informação não tinha chegado até a comunidade ainda, né? Então, por intermédio do Valdecir, que solicitou essa informação, né, através do gabinete do Paparico Bach, foi possível, então, que chegasse essa documentação para que a gente pudesse dar essa notícia para vocês, que a partir desde janeiro, né, é o município, então, que vai cuidar dessa estrada e vocês vão poder ter, então, o crescimento e o desenvolvimento que vocês tanto esperavam durante todos esses anos, então, que foi solicitado pela comunidade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Pode ir? Uma parte ao vereador Maurício Belaver. Boa noite aos colegas e vizinhos da Vila Jansen. Eu quero só saudar também o desempenho que a Vila Jansen teve em 2022 e também o desempenho do nosso prefeito Fabiano, os colegas vereadores que votaram também ajudaram, a presidente, que era a doutora Eleonora Broilo, o vice, o nosso líder de governo, que era o Sandro Trevisan. Então, nós também tivemos um apoio em 2022, que foi ajudado um monte, e também estamos lutando desde 2023 por Caravaggio também. Caravaggio é São Marcos, vai ter a lei aí também. Não é só o período o afastamento do DAER em si, para a população, que fica bem melhor para nós aí, que a população vai direto para o município, né? Era isso, então. Com certeza, Maurício. A comunidade toda ganha com isso, né? Eu acredito que é uma conquista grande para a comunidade, e que as outras comunidades também possam ter esses avanços, né, através do empenho de todos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Aglaci. Convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Progressista para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Para uso da tribuna, a vereadora Franciele Bonassi. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, ao público que nos prestigia essa noite, funcionários da casa. Hoje eu venho falar sobre um assunto, eu acho que velho, mas também novo, né? O velho problema dos planos de saúde. E agora, na verdade, em um patamar insustentável e assustador, de algumas famílias que chegaram até o nosso gabinete falando, algumas inúmeras, e eu vou falar sobre isso hoje, vocês vão entender um pouco melhor. Nas últimas semanas, eu recebi inúmeras mensagens de pais, de mães, indignados. Todos eles reclamam a mesma coisa. Os atendimentos dos seus filhos foram suspensos de forma unilateral, decidido pela operadora do plano de saúde, um plano muito conhecido aqui na cidade.
Os profissionais antes credenciados agora perdem espaço e não podem mais seguir oferecendo atendimento a essas crianças e adolescentes. Tudo interrompido pelo plano. Ao todo, 65 famílias passando por isso. Eles estão cortando o que é essencial, rompendo vínculos, desmontando rotinas e chamando isso de reestruturação. Mas nós sabemos exatamente o que está acontecendo. É a velha negação de direitos, com uma nova desculpa. Um novo jeito de negar aquilo que é básico, as terapias adequadas. As que geram resultados na prática, no dia a dia, nas escolas, dentro das casas. Crianças e adolescentes com autismo, com síndrome de Down, dificuldade de aprendizagem ou com necessidades específicas estão tendo suas terapias de neuropsicopedagogia interrompidas. Sim, interrompidas. Tiradas dos seus profissionais de confiança, arrancadas dos espaços onde se sentem seguras e jogadas em locais sem estrutura, sem acolhimento e sem preparo. Como alguém pode achar razoável tratar essas crianças e adolescentes num ambiente hospitalar, sem recursos necessários, sem brinquedos e materiais didáticos adequados, expostos a vírus de todos os tipos o tempo inteiro? Como alguém pode ignorar que cada indivíduo é único e que a confiança no terapeuta é parte do tratamento? Isso é negligência com a infância, com a adolescência e com o desenvolvimento das pessoas. Isso é violência disfarçada de protocolo. E cada vez que uma criança ou um adolescente deixa de ser atendido, onde se sente bem, não só perde o atendimento, perde o avanço, perde o progresso, perde a esperança. Né, doutora Eleonora? Isso a senhora vai concordar comigo. Cada interrupção na terapia é um retrocesso. Cada mudança forçada é um trauma. Cada silêncio dos planos de saúde é um grito de dor para as famílias. Pais e mães estão cansados de lutar todos os dias para provar que seus filhos merecem dignidade. Na Constituição diz que todo cidadão tem direito à saúde digna, contínua e adequada. O Estatuto da Pessoa com Deficiência garante atendimento com respeito, estrutura e profissionalismo. Negar isso é crime. O vínculo terapêutico é um direito. O cuidado especializado é um direito. A continuidade do tratamento é um direito. E nenhum plano de saúde tem o poder de tirar isso de uma pessoa, muito menos de uma criança ou de um adolescente. Essa semana eu seguirei tentando entrar em contato com a operadora, porque eu já tive um atendimento negado para saber mais sobre isso e o que está acontecendo. Mas eu tentarei novamente. Eu não vou desistir enquanto eu não souber exatamente o porquê isso está acontecendo. Porque não faz sentido uma família ter que pagar, além do plano, ter que pagar o profissional de forma particular, porque o plano não está cobrindo, não oferece os profissionais os atendimentos necessários e adequados para os seus filhos. É inadmissível isso. Essas famílias precisam ser atendidas. É um direito de todas elas que isso seja resolvido. E que as providências sejam tomadas. Nós estamos atrás disso. Obrigado, senhor presidente. Uma parte, a vereadora Eleonora. Uma parte, a vereadora Eleonora. Vereadora Fran, eu quero dizer que eu acompanho, né, e me solidarizo com isso, porque realmente está acontecendo. Eu tenho inúmeras crianças com as mais variados tipos de problemas, e não é que estejam sem assistência, mas eles oferecem uma assistência em outra cidade. Né? Então, essa é a razão que eles dizem, porque eu tenho mandado várias cartas para eles, né, requerimentos, solicitando, e a resposta tem sido a mesma. Existe o serviço. Então, não tem por que um serviço, outro tipo de serviço aqui. E ainda na minha última carta, a respeito de um paciente, já vou encerrar, eles me disseram o seguinte, qual era a lógica para que eu estivesse solicitando o antigo serviço. Eu expliquei, mas não adiantou nada. Que pena. Né, então... Obrigado, vereadoras. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna.
Fará uso da tribuna o vereador Roque Cervecnini. Senhor presidente da Câmara de Vereadores, colega Jorge, demais vereadoras e vereadores, cumprimentar aqui a imprensa, representada aqui pelo Leandro Adamati, demais pessoas presentes aqui, uma saudação ao Valdecir, ao Kiko e ao Bono, também a polícia aí, o Benac, o Napoleão, o pessoal que nos assiste aqui. Senhor presidente, eu gostaria de trazer aqui uma informação, talvez já seja de conhecimento dos vereadores, mas, caso não for, o Supremo Tribunal Federal acabou retirando o poder das câmaras de vereadores da aprovação das contas dos prefeitos, né? Recentemente, né, embora é de uma ação direta de inconstitucionalidade do Estado do Mato Grosso, aonde que se discutia isso ainda desde 99. Então, a partir dessa decisão, que tem efeito vinculante para todo o país, para todas as câmaras de vereadores, para todas as prefeituras, os vereadores não mais votarão as contas dos prefeitos, é o que diz a matéria. Isso significa que os julgamentos não serão mais políticos, porque o Tribunal de Contas pode aprovar as contas do prefeito e a Câmara de Vereadores, se tiver maioria de oposição, pode rejeitar se quiser. Ou eles podem rejeitar, e se a Câmara de Vereadores tiver a maioria de situação, a Câmara de Vereadores aprova e acaba o assunto. Então, com isso, vem dar um caráter mais técnico nas avaliações. Os tribunais de contas, eles, em princípio, né, são dotados de quadros técnicos capazes de fazer todas essas avaliações. O que eu acho também que o impeachment não deveria ser pela Câmara de Vereadores, nem pela Assembleia, nem pelo Congresso. Porque, se vocês forem analisar o impeachment da ex-presidenta Dilma, foi porque ela deu umas pedaladas fiscais. Significa lá que na prestação de contas dela, lá entre as receitas e despesas, não fechou e caçaram. Esse foi o crime. Mas eu não vou muito longe. Vamos pegar aqui em Farroupilha, o ex-prefeito Clayton Gonçalves, que essa Câmara caçou, e muitos vereadores estão aqui que caçaram. Essa Câmara de Vereadores caçou um prefeito totalmente inocente em relação ao tema que foi caçado. O que era o crime que o Clayton cometeu? Ele comprou 3 terrenos, que hoje a administração passada fez um prédio público que está ali e que fez e ficou muito bom, inclusive. O ex-prefeito comprou 3 terrenos, fez uma avaliação de preço de mercado, comprou, pagou com dinheiro da prefeitura, escriturou, matriculou em nome da prefeitura, é patrimônio do município. Qual foi o erro que ele cometeu? Não passou o pedido pela Câmara de Vereadores. E aí, por isso, caçaram o prefeito. Caçaram um prefeito médico em plena pandemia. Aí eu digo o seguinte, a lei orgânica do município de Farroupilha está atrasada, porque a maioria das leis orgânicas dos municípios nem prevê mais esse tipo de cassação. Mas é uma lei orgânica, que é a Constituição do município. Tem a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Municipal, que é a lei orgânica. Não existe Constituição, mas só fazendo uma equiparação. Então, eu acho que também o impeachment não deveria ser político, deveria ser técnico, porque se isso aí fosse julgado pelo Tribunal de Contas, que aliás aprovou todas as contas do ex-prefeito Clayton Pedroso, o Tribunal de Contas no máximo faria uma recomendação, no máximo. Aqui caçaram, mas a história dirá. Eu gostaria também de fazer aqui um comentário sobre o assunto trazido aqui pela vereadora Glaci. Sobre a questão da ERS 448. Primeiro, que eu acho que foi uma conquista bem importante da comunidade da Jance, do 2º Distrito, e inclusive não só da Jance, mas até de Pinto Bandeira, que passa por ali, até de Nova Roma, porque quem passa ali fica impressionado. Sexta-feira eu passei ali, parei no posto, e ficamos olhando ali com o pessoal que estava ali, aqueles buracos que tem na frente. E o que mais me chama a atenção, que está em poder da prefeitura há 153 dias que é da prefeitura já. Não é de hoje de noite.
Faz 153 dias que o Dyer passou para a prefeitura, assinado pelo prefeito e pelo Dyer. Que essa luta começou aqui na Câmara, como bem disse o vereador Maurício, eu me lembro da gente se manifestar sobre esse tema e trabalhar, me lembro do vereador Maurício, me lembro do vereador Sandro, que foi professor, inclusive, lá no Júlio Mangoni, me lembro do vereador Amarante, fazer justiça. O vereador Amarante fez muitas e muitas reuniões, inclusive com os moradores, e lá em 2022 nós aprovamos a lei aqui. E em 2024 o Estado aprovou lá, porque o que acontece? A estrada, ela é um bem público. De quem? Era do Estado. Então, para o município receber, ele precisa ter uma autorização legislativa, senão você vai estar dando um bem sem autorização. Então, como é um bem do Estado, o município recebe, o Estado doa, precisa lei da Câmara de Vereadores, precisa lei da Assembleia Legislativa. E depois precisa fazer um termo de transferência disso. E foi feito esse termo de transferência em 13 de janeiro de 2025. Eu até achei, de repente, vereadora Glaci, que bastaria uma ligação ali para o secretário, né, que eles têm todas as informações. Inclusive, a gente cobrou isso aí há uns 2 meses atrás do secretário Paulo Gasperini, e ele disse, sim, está tudo com o município e tal, e já está em andamento, só que esse andamento está meio tartaruga, né, não está andando muito, né? E ali realmente eu acho que é o município que vai resolver aquilo ali, porque agora nós estamos perto, né? É só cobrar, o prefeito está aí, o secretário está aí, os vereadores estão aqui. Agora no Estado, quem é que vai conversar com o Eduardo Leite, com o secretário de Obras? O secretário de Obras, só o Joel que tem acesso lá. Ou não? Brincadeira, Joel, não te assusta. Então, eu acho que sempre o que está mais próximo funciona melhor. O problema disso tudo é que, normalmente, vem o serviço, vem a despesa, mas não vem o recurso, né? É assim com a educação, com a saúde, com a segurança. Vem a transferência para o município e normalmente não vem o respaldo do Estado para ajudar. E já aproveitando que o assunto é a Vila Jansen, eu gostaria também de fazer aqui um pedido, vereador Davi, tu que é o líder do governo, e fazer aqui uma consideração, que o vereador Davi sempre traz as informações. Eu me lembro que o ano passado se fez uma reunião em plena campanha política para discutir aquela esquina da rua Luiz Mandelli com a RS 448, que é a que dobra ali na cooperativa. E as carretas que vêm, e diga-se de passagem, ali tem muita fruta, né? Está aqui o Raimundo lá, que tem uma câmara fria, e sai muito e chega muito carreta ali, tem os Moroni, tem o Gaio mais lá adiante, tem os Baggio, e não sei mais quantos ali que talvez eu cometa alguma injustiça. Então, quando ele sobe ali na rua Luiz Mandelli, e para dobrar à esquerda, quase que eles batem na casa do Valdecir ali, né? Tanto que tem uma parte amarela ali, pintada meio fio, né? Às vezes tem que dar ré, às vezes não sobe. Então, foi dito, olha, o pessoal esteve reunido aqui, e aí já começaram as obras e tal, quebraram umas muretas, arrancaram umas grades, e ficou lá, está lá parado. Passou a campanha, né? Terminaram as reuniões, iniciou o novo governo, que na verdade é uma continuidade do outro, e a gente precisaria que aquilo ali fosse resolvido, então, né? Eu acho que todos que são candidatos devem, inclusive, se apresentar, fazer as suas propostas, mas depois tem que lembrar daquilo que foi assumido como compromisso, né? Voltar lá e dar um retorno disso. Então, vereador Davi, se puder, dar uma olhada para nós, a quantas andam aquelas discussões acerca daquele trecho, que é um trecho relativamente pequeno, não é uma obra muito fácil, mas para uma prefeitura não é muito difícil também de fazer. Então, se puder buscar uma solução disso e trazer que, com certeza, se resolver aquela parte ali, se resolver a questão dos buracos, né, que tem ali, do calçamento, repavimentar, com certeza vai estar ajudando em muito aquilo ali. Era isso e muito obrigado pelo espaço. Obrigado. Convido o Partido União Brasil para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Fernanda Correia. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a todos aqui presentes.
os servidores da casa, a imprensa e os que nos acompanham pela internet. Hoje eu venho usar a tribuna, na verdade, para falar sobre um assunto que tem chegado até nós, né? Tem preocupado bastante. Eu acredito que é uma preocupação mais das famílias que vivenciam isso diariamente, e que é o caso da saúde. Eu tenho recebido várias demandas para que a gente interfira, né, como vereadora, na Secretaria da Saúde, sempre para algum auxílio, né, de consultas, de exames e até mesmo de cirurgia. E hoje, os últimos dias, na verdade, o que mais eu tenho recebido é sobre as cirurgias de catarata. Muitas pessoas perguntando por que da demora, o que está acontecendo, que estão lá aguardando já faz tempo. E o relato é sempre o mesmo. As pessoas estão cansadas de ficar esperando, e isso é triste. Quando se fala em saúde, isso é muito triste. Eu acompanho, né, a imprensa local por vezes, né, ela fala que sempre quando tem uma situação é com o Estado. Seja na saúde ou outros assuntos como a identidade, as identidades, que foi um tema bem polêmico uns meses atrás aí, tudo era com o Estado. E, pois bem, eu fui verificar também, né, por meio do Estado, a questão do andamento dessas cirurgias, e acabei tendo a certeza que eu já tinha. Quando a gente está no ofício, a gente tem que agilizar e não complicar. Isso é o mínimo que devemos fazer. Quando o Estado tem a obrigação de mandar recursos, a Prefeitura tem o dever de buscar soluções para o usuário. Então, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade, porque o ofício é nosso aqui do município. Até mesmo porque, se tudo fosse o Estado, né, gente, eu não sei por que a gente está aqui. Não precisaria de prefeitos, secretários, se toda a responsabilidade é com o Estado. É um tanto contraditório. Mas, voltando ao assunto das cirurgias de catarata, no passado, aqui em Farroupilha, eu lembro que era feito os mutirões dessas cirurgias para desafogar ou mesmo zerar as filas, né? Onde a Prefeitura também participava do processo com uma cobertura de custos, especialmente através do convênio com o SUS, para complementar os valores com os contratados pelo serviço. Com certeza, isso hoje deve ser feito também. Então, eu sempre digo que, se tem dinheiro, né, para tanta coisa, como a gente sempre fala aqui, as contratações, as próprias obras, os asfaltos que a gente vê toda semana, início de obra em algum lugar, né, e nós sabemos que, mesmo que se tenha recebido emendas federais ou estaduais, tem que se colocar uma contrapartida municipal. E eu digo e repito, eu não sou contra as obras, já falei isso antes. Inclusive, eu sei da importância delas para o desenvolvimento da nossa cidade. Mas será que a administração não pode também reservar um pouco desses valores para ser usados na saúde e fazer essas cirurgias de cataratas para essas pessoas que estão lá aguardando? Para que, se não puder zerar, se consiga diminuir essa fila de espera. É sempre bom lembrar que lá em 2017, na administração do Clayton, ele trouxe para a Farroupilha, lá na UBS do bairro América, a teleoftalmologia, como estratégia de atenção integral à saúde ocular. Um centro regional de oftalmologia numa parceria entre o governo estadual, Ministério da Saúde e o Hospital Moinho de Ventos. E eu pergunto, ainda esse serviço está funcionando? A última vez que eu ouvi falar aqui nos mutirões foi em março de 2022, dizendo que iriam zerar essas filas de cirurgias de cataratas. Depois disso, eu não ouvi mais.
Então, eu vou protocolar alguns pedidos de informações, né, para saber o que está acontecendo, para saber quantas pessoas estão na fila de espera, além dessas que entram em contato com a gente, quantas cirurgias foi realizado já nesse ano de 2025, né, quantos procedimentos são contratados mensalmente, porque é incrível o que tem de gente entrando em contato para fazer com que, para pedir, né, ajuda para a gente entrar em contato com a secretaria e ver o que está acontecendo. E as pessoas, isso acaba deixando as pessoas um tanto doentes, né? Porque além da espera, elas estão sem enxergar, tem muita gente que não consegue nem trabalhar ou até mesmo uma coisa básica, assistir uma televisão. Então, eu chego à conclusão que temos sim que revisar, de alguma forma mais intensa, como está sendo usado os valores, porque, além de tudo, nunca se viu tanto investimento na saúde através do Estado e da União, como nesses últimos anos depois da Covid. E, para finalizar, eu trago aqui também uma informação que eu fiquei sabendo, né, nessa minha pesquisa de ir atrás e conversar com alguém do Estado sobre o que estava acontecendo dessas cirurgias. Eu fiquei sabendo que o governo está disponibilizando, através da portaria CES, número 502 de 2025, através do programa Inverno Gaúcho com Saúde, um valor de mais de 133 milhões de reais. E Farroupilha está sendo contemplado com um valor de R$ 340.537,40 reais. Isso significa que tem dinheiro. Então, a gente não pode ficar só jogando a responsabilidade para o Estado, e sim a gente tem que fazer o dever de casa, que é o arroz e o feijão que eu sempre falo aqui nessa tribuna. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Fernanda. Está encerrado o espaço destinado ao grande expediente. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Eu quero fazer uso. Com a palavra o vereador Juliano Baumgartner. Na tribuna. Bom, boa noite a todas e a todos. Bom, hoje quero falar alguns temas. Um deles, aproveitar e cumprimentar o pessoal da Vila Jance, enfim, imprensa, cumprimentar Napoleão. Napoleão, precisamos daquela agenda. Não dá para esperar depois da FENAQUIV. 400 mil é recurso, ó. Faz mais de um mês que eu venho conversando com o Gabinho para uma agenda. Antes era o Entrar e agora é a FENAQUIV. Então, é 400 mil que eu quero entregar na mão da Prefeitura. Então, a gente está aguardando ansiosamente para de fato, dar sequência o encaminhamento desse recurso, porque nem sempre é fácil conquistar dinheiro com os deputados, que é um recurso que é dos nossos impostos, mas quando vem, a gente tem que fazer um bom uso. Bom, eu quero me deter sobre um assunto de semana passada. Na semana passada, eu estive aqui nessa tribuna manifestando minha preocupação. Um tom de alerta, sim, mas um tom de cobrança. Após as notícias que foram veiculadas na imprensa regional sobre um possível atraso na implantação do campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. Este é um movimento do qual faço parte desde o primeiro dia, desde o primeiro passo. Estive presente na construção coletiva que se deu do projeto. E acredito firmemente que é possível transformar e modificar uma região com a vinda de um equipamento público de uma universidade federal. Isso vai agregar e muito. Mas não basta apenas reclamar, não basta apenas cobrar. Quem tem responsabilidade pública sabe que é preciso ir além. É preciso buscar as informações, compreender os entraves, ouvir os envolvidos e, principalmente, agir. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui atrás de respostas. E o que recebi foram informações sobre trâmites burocráticos dentro do Conselho Universitário da URGS. Há um rito, há um processo, há uma lógica que precisa ser respeitada.
Mas isso não impede de acompanhar, de fiscalizar e cobrar. Busquei conversar com a deputada federal Denise Pessoa, que esteve semana passada junto ao Ministério da Educação, onde veio a sinalização, a confirmação do repasse de 60 milhões para a implantação do campus da universidade, que terá como sede o Campus 8, antigo espaço da Universidade de Caxias do Sul. Os investimentos são imediatos, para que as aulas comecem logo e que o sonho da universidade finalmente saia do papel. E é por isso que eu reafirmo o meu compromisso. É mais do que uma bandeira do mandato, é um compromisso, é uma luta e um sonho que foi sonhado por muitas pessoas. É o compromisso meu com uma educação pública, gratuita e de qualidade. Vamos seguir acompanhando de perto. Vamos seguir debatendo, mobilizando, articulando, cobrando, até que a Universidade Federal da Serra Gaúcha aconteça. Até que as portas estejam abertas e que nossos jovens possam fazer o uso da universidade. Essa é minha palavra. Essa é a minha luta. E nós vamos adiante pela Universidade Federal da Serra Gaúcha. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Joel Correia, na tribuna. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Saudar a todos que nos acompanham aqui. Polícia, Napoleão. Forte abraço. Uma honra receber vocês aqui na casa. Hoje venho aqui para falar de um princípio que eu carrego desde o primeiro dia aqui no meu mandato, presidente. Respeito ao dinheiro do cidadão. E aqui em Farroupilha estamos mostrando que isso não é só discurso, mas sim é prática. Enquanto o governo federal tenta mais uma vez empurrar novos impostos ao povo brasileiro, como agora com a proposta de aumentar o IOF, Farroupilha mostra que é possível avançar sem meter a mão no bolso do contribuinte. Nos últimos anos, a Prefeitura não aumentou a carga tributária municipal e nenhum novo imposto, nenhuma taxa majorada. E mesmo assim, neste primeiro semestre de 2025, foram entregues mais de 10 obras que beneficiam diretamente nossa população. E vamos aos fatos. Obras entregues com recurso aplicado e benefício direto ao cidadão. São elas aqui: pavimentação da FR30 na comunidade de Monte Ibérico, 3º distrito, ligando Monte Ibérico ao Burati, 500 metros de asfalto, drenagem e sinalização completa. Um investimento de R$ 602 mil por meio do programa Caminhos do Interior. Pavimentação da FR 222 em Monte Ibérico, 2º distrito, melhorando a mobilidade no interior. Rua Mário Eli, no bairro Cinquentenário, pavimentada para facilitar o tráfego urbano. Estrada Henrique Antônio Galafassi, na linha 30, revitalizada para o escoamento da produção agrícola e segurança no transporte. Rua Paulo Tartarotti, na região lá do bairro Farrapos, com melhorias que impactam diretamente o dia a dia da população trabalhadora. Recuperação do talude e da via Luiz Vitório Galafassi, obra fundamental após os estragos das chuvas de maio de 2024. Recuperação de 3 pontilhões, um na mesma estrada Luiz Vitório Galafassi, outro na FR 184 e um terceiro novamente na estrada Henrique Antônio Galafassi. Estrutura rural recuperada com agilidade e compromisso. Reforma do CRASUM no bairro industrial. Melhor atendimento à população em vulnerabilidade social com infraestrutura digna. Reforma do CREAS no bairro São Luís, fortalecendo o atendimento especializado em assistência social. Revitalização do complexo esportivo do Parque dos Pinheiros, com novas quadras de areia, quadra de basquete 3x3 e destaque para a piscina pública, que foi novamente sucesso na temporada de verão. Essas são ações concretas, infraestrutura rural e urbana, assistência social, lazer e esporte.
Tudo sem aumento de impostos. Isso mostra que é possível governar com responsabilidade, planejamento e resultados. Mesmo com as dificuldades, mesmo com catástrofes, com chuvas e tudo mais que aconteceu no ano passado, não houve aumento de imposto e foi feito diversas obras. Aqui não se busca arrecadar mais impostos do cidadão. Aqui se busca fazer melhor com o que se já tem. Enquanto em Brasília querem aumentar impostos, em Farroupilha a gestão pública entrega serviço, obra e resultado. Talvez se tivesse menos escândalo lá, né, Darlan? Aí, de repente, poderiam investir um pouco mais aí e não aumentar impostos sem estar taxando o povo brasileiro. Isso que a população precisa, é de respeito, de serviço público, que funcione. E é isso que estamos mostrando aqui em Farroupilha. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, colegas vereadores e vereadoras. Todos que estão aqui, que nos acompanham, Napoleão, polícia, nossas assessoras, todos que estão aqui nos acompanhando e os que nos acompanham de casa. Duas notícias chamaram a minha atenção. Embora elas não sejam notícias daqui, nem do Brasil, nem da nossa cidade, elas têm muito a ver com coisas nossas, que nós podemos nos comparar. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, celebra 900 dias sem assassinatos, desde que ele está no poder. Isso significa que, de cada 100 assassinatos para 100 mil habitantes, caiu para 1,9. Isso é um índice absurdamente bom, né? E o que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que um presidente que tem força de vontade, um presidente que faz a diferença, um presidente que não tem mimimi e ele não tem por objetivo proteger quem não merece. E tem uma outra notícia, vou só achá-la, tem uma outra notícia que acho que vocês também viram. Quando a presidente do Japão pegou um avião em São Paulo, que ia se eu não me engano, de Campos do Jordão para São Paulo. Ela pegou um avião, um voo de linha. Um avião de linha. Gente, avião de linha. E ela não tinha nem assessores, nem nada. Ela viajava sozinha. Se nós compararmos com o nosso país, isso é de envergonhar qualquer um. Isso nos causa uma vergonha alheia. Mas, enfim, eu trouxe essas duas notícias porque eu acho que nós temos que... Nós, o que eu digo é o país, tem que enfiar a viola no saco, tem que mostrar que se interessa pelo Brasil e pelo povo brasileiro e fazer o que está sendo feito em muitas e muitas cidades e países por aí. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Eleonora. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Clemente Valandro. Não? Não vai usar? Não. Tá, então desculpa. Com a palavra, o vereador Silonei Monteiro. Boa noite, presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, a Damate, que leva a informação aos cidadãos, meus colegas da Janssen, que estavam aí há pouco, o Bono, o Valdeci, o Benac, o Polícia, Napoleão. Bom, Joel, falaste aí das obras, né? Eu também estive na linha de frente da construção das reformas da piscina pública e das reformas da área de esporte do Parque dos Pinheiros, além de não aumentar imposto nessas obras aí que beneficiaram a comunidade. Então é louvável
a forma de gestão da administração municipal. Algumas sessões atrás aí falei na tribuna, alertando sobre o aumento preocupante dos golpes. Essa semana o delegado Fernando Cruz Alexandre alerta novamente aí a população para o alto número de golpes. Em Farroupilha mantém uma média aí de 100 casos por mês. Então a Polícia Civil reforça o alerta aí para que os moradores desconfiem de contatos, especialmente os que solicitam dados bancários aí para que ninguém saia lesado aí nesses golpes que estão acontecendo no município. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Silonei. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Cervenini. Eu gostaria de comentar aqui que hoje aqui na reunião de comissões que a gente teve, após a reunião, o vereador Davi trouxe um tema para a mesa aí, que eu acho que é bem importante, que é da questão da água, que nós já estamos debatendo aqui há um certo tempo, né? Eu estive participando da reunião da União de Bairros, lá no bairro Imigrante, na última semana, e lá estava a Corsa, ou a AGE, representada lá por acho que tinha 5 pessoas. Tinha lá o superintendente regional, o gerente local e mais 3 pessoas, que não sei exatamente qual era a função de cada um. E o assunto é o mesmo de sempre, né? O Leandro estava lá, o Adamati, o assunto, o Juliano estava lá, o presidente Jorge chegou logo em seguida, o Argídio, não me lembro se tinha mais algum vereador, mas acho que eram esses. O assunto é o mesmo, né? Temos problema, a Corsan dá desculpa. Temos problema da coloração da água, a Corsan dá desculpa. Temos problema da falta de água, a Corsan dá desculpa. É só desculpa, é só desculpa. Eu fiz uso da palavra e eu disse, né? Chega de arrumar desculpa para tudo. Uma empresa que faturou na ordem de 40 milhões no último ano, não dá para ficar dando desculpa para tudo, tem que fazer. Toda vez é desculpa. Aqui na Câmara de Vereadores é desculpa, na imprensa é desculpa, reunião com os bairros é desculpa, reunião para o cidadão é desculpa. Mas e quando é que vai ter a solução de algum problema? Então, eu, sinceramente, acho que se o prefeito Jonas quer deixar um legado para Farroupilha, nós temos que rediscutir essa intenção da AGEA de receber esse contrato de mão beijadas. Acho que a gente tem que dar uma problematizada nisso, sabe? Porque nós ainda não conhecemos esse contrato, mas, por o que disse a GESAM, que é agora uma outra agência reguladora, que parece que vai tratar especificamente desse tema, os contratos são meio que parece aqueles contratos de adesão, sabe? Quando você vai numa loja ou num banco, tem aqueles contratos prontos e você só assina, e você quer mudar um termo, não dá para mudar. Então, me parece que está meio similar a isso. E aqui, todos nós precisamos nos irmanar nisso. E, inclusive, dizer para o prefeito que ele pode contar com o nosso apoio, né? Para ter uma decisão corajosa de rediscutir esse tema com a sociedade. Quer seja numa municipalização, quer seja numa licitação, com as condições estabelecidas pela municipalidade, pela cidade. Porque eu acho que, se for só para assinar um contrato, nós vamos estar em muita desvantagem. Porque, como disse o representante da GESAM, como é que é o nome dele? Demétrios. Essa empresa tem mais de 500 advogados. Eu, sinceramente, achei um pouco estranha essa afirmação. Tudo eles são muito grandes, tudo nós somos muito pequenos. Tudo eles têm mais, tudo nós temos menos. Mas nós temos o poder de não dar para eles isso. De fazer, e podemos, inclusive, delegar a eles. Contudo, precisamos que isso seja bom para o município. Caso não seja, precisamos rediscutir.
E aí, Joel, temos que fazer voz firme nesse tema. Essas coisinhas, essas peculiaridadezinhas, não importa muito para a população. Por exemplo, nós não vamos aqui querer rediscutir o coreto da Praça da Bandeira, né? Tu que gosta muito de falar de corrupção, vamos tratar esse tema uma hora dessa. Vamos tratar, vamos ver quem é o laranja que está ali. Então, gente, nós precisamos encarar temas importantes para a cidade. E eu acho que esse tema da água é de muita importância. É de muita importância. E eu vejo que nós, vereadores, todos, temos que ter esse compromisso. E eu vejo nos vereadores essa vontade, essa disposição, e também vejo no Executivo essa possibilidade. Então, acho que nós temos que aproveitar e fazer esse debate, vereador Davi, que tem conduzido muito bem os trabalhos aí, na parceria comigo, contigo, com o Joel, com outros vereadores que têm participado. Era isso, obrigado. Obrigado. Com a palavra o vereador Maurício Belaver. Senhor presidente, vou dar uma boa noite para as assessoras, para o Leandro, para a turma aí. E quero parabenizar o vereador Roque, mas não pelo assunto em si, pelo aniversário dele hoje. Diz que amanhã está mais velho aí e segue mais forte. Com certeza. E o senhor defende a Corsan aí, com certeza. E eu defendo pelo menos nossa 453. O Trevo da Santa aí, que na verdade funila nos horário de pico para nós aí, do primeiro e segundo distrito aí de Farroupilha, nós afunilemos aí e não tem jeito de andar. Então, que eu acho que o governo, o CSG aí, alguém olha para nós aí que essa estrada aí tá feia mesmo. Então, que não passe só de promessa. E também quero dar os parabéns aí pro Thiago Belaver, subiu o pódio em Campo Grande, ficou em 5º lugar na Fórmula Truque, foi levar a nossa Farroupilha lá em Campo Grande. Deslocou toda a equipe dele, aqui de Farroupilha, feliz, e foi para lá. Uma turma grande. E também ano que vem, vou convidar ele para o mérito esportivo, Silonei, tu que é o cara do esporte. Nós estamos torcendo com a equipe do Thiago. O Thiago, na verdade, ele trabalha 7 dias por semana aí, e no hobby dele é andar de caminhão, corrida. E nós que somos fanáticos nisso aí, nós estamos junto com ele nas corridas dele aí. E ele tem um desafio bem grande mês que vem em Interlagos. Na corrida vai ser de noite. Então lá o bicho vai pegar, e a última corrida dele ele ficou em 2º lugar em Interlagos. E vai ser de noite lá. Então que os farol não podem falhar lá. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Davi. Boa noite, senhor presidente. Mais uma vez cumprimento os nobres vereadores, nobres vereadoras, a imprensa aqui presente, a Damate, também cumprimentar Napoleão, que está aqui, nosso suplente, mas já sempre vereador, né? O polícia, está aí conosco também, seu Benac, os demais colegas, as demais pessoas que estão aqui. Senhor presidente, eu quero só agradecer aqui o secretário Brambila, que eu já coloquei para ele algumas questões levantadas pela nossa vereadora Fernanda aqui, e ele me trouxe algumas respostas, e me autorizou aqui a falar, né? Então, de prontidão, ele diz o seguinte, que os procedimentos de cataratas estão com fila de espera de 10 meses, né? Então está fechando quase um ano aí de espera. Os que são realizados em Farroupilha, né? Então tem os que são realizados em outros lugares. E então ele coloca aqui que o papel é do Estado também, né? Ele coloca essa questão, como tu bem falaste, né? Que tem um Estado envolvido, porém eles já estão movimentando a compra para que seja atendida então essa demanda que tem aqui no município. Eu até coloquei aqui na particularidade de que na minha família, eu tenho pessoas que estão aguardando,
né, há muitos meses, e até citei aqui para ele que a minha mãe, aos 75 anos, fez uma cirurgia, aguarda agora a limpeza da lente, porque o outro já está forçando e daí já tem problemas. Então, semelhantemente à minha mãe, outras pessoas devem ter, né, esse problema que vai causando, a gente sabe disso. Aí ele coloca o seguinte, que sim, os atendimentos permanecem ocorrendo no bairro América, né, que estão lá sendo atendidos, inclusive como referência para os outros municípios que já eram anteriormente, né? E que esse recurso de 300 mil citado hoje à noite aqui, ele é o inverno gaúcho. Então, para síndrome respiratória, que não poderia utilizar esse recurso para a catarata, né? Então, só para esclarecer aqui, agradecer aí o Tiago Brambila, o secretário da Saúde, que prontamente coloca essas questões aqui. Agora, eu penso que nós devemos atentar para esses detalhes, né? E estar à frente dessa pasta ou de outras pastas não é uma função muito fácil. Mas eu coloco o seguinte, na época que eu estive secretário da Saúde, fiz os mutirões de cataratas, porque se nós formos esperar só pelo Estado, gente, o Estado vai olhar para nós como olha para outra cidade, né? E virem-se, né? Então, o que eu penso? Que nós devemos, sim, buscar recursos, como o secretário falou que está buscando, para que a gente possa atender essas demandas. Afinal de contas, né, quem está doente, seja uma dor de cabeça, seja cataratas, ou seja um câncer, ou seja qualquer outro problema, está doente. E a dor de todos, ela importa, né? Porque a gente precisa atender essas pessoas. Então, vamos aguardar aqui as boas notícias que com certeza o secretário vai trazer para nós nos próximos dias. Ele não disse que tem como prever aí a compra, mas vai nos comunicar. Então, a gente fica no aguardo aqui essa casa. Quero também comunicar aos nobres vereadores que amanhã à tarde nós teremos a nossa, acredito que última reunião do GT de trabalho da Corsã, em que nós então estaremos fazendo alguns apontamentos do relatório final do nosso relator Joel Correia, que já tem entregue então o seu relatório. A gente vai finalizar os trabalhos para posteriormente entregar ao nosso prefeito a conclusão do nosso trabalho, antes mesmo que a minuta tenha vindo para esta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Está encerrado o espaço de liderança ao vereador Joel Correia. Presidente, eu gostaria de falar aqui, eu gostaria, na verdade, de lamentar aqui a fala do vereador Roque sobre insinuar coisas a respeito da minha pessoa aqui. Já teve investigações sobre isso há 2 anos atrás, sobre um comércio que tem no centro. Eu não sei porque insistem em vincular o meu nome nisso, né? Então, sei que vereadores já foram lá, investigaram e fizeram diversos apontamentos, diversas acusações, onde eu não tenho nada a ver. Todo mundo sabe aqui na cidade que a minha família tem os meus pais tem uma empresa aqui que vende sorvetes, picolés, e não isso aqui não esconde de ninguém. E agora, porque abriu um comércio no mesmo ramo, começa a vincular meu nome com isso. E eu gostaria de deixar claro que, então, que todo o comércio que vende, então, sorvete picolé é de minha autoria. Eu tenho laranja dentro. Meus pais têm freezer, por exemplo, na praça lá na prefeitura, no Parque Nova Milano. Então, todos esses comércios vai ficar insinuando que eu tenho laranja. E isso é uma coisa inadmissível. Mais uma vez, o senhor vem aqui fazer apontamentos da minha pessoa. No último dia, e também a gente estava aqui num debate discutindo sobre projetos, e o senhor aponta coisas sobre a minha pessoa. Isso eu não vou admitir, porque pode pesquisar o que quiser, pode ir lá a fundo. Eu sei que o senhor mesmo já fez isso e não encontrou nada, e não vai encontrar, porque eu estou aqui de cara limpa e não vou deixar pautar meu mandato aqui, porque com certeza eu sou contra a corrupção. Então o senhor vem aqui fazer essas falácias e novamente, de novo, sobre minha pessoa, vereador Roque. É lamentável o senhor, um advogado experiente aqui na legislatura, já há alguns mandatos, vir falar isso sobre a minha pessoa aqui. Eu me sinto assim,
assim, eu me sinto decepcionado com a sua pessoa de fazer esse tipo de apontamento aqui para mim, tá, vereador Roque? E assim, que nem eu falei novamente aqui, pode pesquisar, eu sei que já foi averiguado, já foi pesquisado, eu mesmo fui chamado lá, porque se tivesse qualquer coisa, eu seria o primeiro a sair daí, porque eu não tenho nada a ver com esse comércio que ali está, tá, vereador Roque? E eu estou com a minha consciência bem limpa, então o senhor vem aqui novamente querer pautar meu mandato aí com ameaça, não sei se é uma ameaça, o senhor está tentando fazer a minha pessoa aqui, sempre quando eu vou falar alguma coisa aqui, o senhor vem com esse tipo de falas aí da minha pessoa, então eu lamento muito profundamente o senhor, um advogado experiente, um vereador mais experiente ainda aqui da casa, vir com esse tipo de acusações aqui para a minha pessoa. Obrigado, senhor presidente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. A palavra ao vereador Roque, espaço de liderança. Senhor presidente, com relação à fala do vereador Joel, não há absolutamente nada em relação a você e muito menos a sua família. Não. Mas... Pessoal, a palavra está com o vereador Roque Severino. Se ficou subentendido, vereador Joel, eu retiro o que ficou subentendido, porque não é essa a intenção. A intenção é discutir o porquê que um ambiente central, que é o coreto da Praça da Bandeira, foi alugado por R$100 por mês. Por R$100 por mês. Estou falando que no debate público aqui, vereador Joel, a gente pode debater esse tema, porque esse tema era um bem do município e a Câmara de Vereadores tem o dever de, inclusive, discutir isso. Mas, em absoluto, há qualquer referência à sua pessoa. Eu só propus isso, porque a gente discutir corrupção em nível federal é fácil, porque está longe, mas temos que discutir em todos os ambientes. É apenas isso, tá? Qualquer mal-entendido, eu peço, inclusive, desculpa para o senhor. Não há absolutamente nada. Vereador Davi, tu me alcançou aqui gentilmente uma questão aqui da extinção da prestação de serviços da Corsan, que está aqui na cláusula 30ª de um contrato que nós temos com a Corsan, é isso, né? Veja bem que diz que a delegação da prestação de serviços extingue-se nos termos da Lei 11.107/05 e da Lei 8.987/95, artigo 35 e parágrafos. O que diz isso? Que essa delegação se extinguiria quando? Entre outros motivos aqui do inciso 1 ao 8º, e eu vou ler o do 8º, que é o do 7º, que é o que interessa. Extinção da Corsan. Então, nesse momento, a delegação da prestação de serviço extinguir-se-iria. Contudo, há a subcláusula primeira que diz: a extinção somente se efetuará com a consequente entrega ao município de todas as instalações, móveis e equipamentos relativos aos serviços considerados como bens e direitos reversíveis da delegação. Subcláusula 2ª. Extinta a delegação da prestação dos serviços, haverá a imediata assunção dos mesmos pelo município. A terceira, subcláusula 3ª, diz: a assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações, a utilização pelo município de todos os bens reversíveis. A 4ª, com a extinção da delegação da prestação de serviços, apurado quanto indenizatório, caberá ao município indenizar a Corsan nos termos da lei e deste contrato. Então, veja bem, você pode utilizar tudo o que tem, mas, ao final, vai ter que fazer um inventário do que precisa ser indenizado. Então, tudo isso precisa botar numa mesa de negociação. Não é tão simples, né? Mas amanhã nós vamos apreciar o relatório do colega Joel e depois eu acho que vai ser marcada uma reunião de entrega ao prefeito, é isso? É isso aí, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Com a palavra o vereador Davi, espaço de liderança. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, como nós estamos num GT de trabalho, né? E aqui nesse GT de trabalho nós vamos entregar um documento ao prefeito diante daquilo que todos os vereadores observaram, né? E então, independentemente aqui da situação ou oposição,
nós vamos entregar um documento ao prefeito, né, para que o prefeito possa tomar a decisão e entender aquilo que é cabível, juntamente com a Corsã, colocar nesse aditivo de contrato. Então, para que os senhores vereadores entendam essa fala e colocação bem colocada pelo vereador Roque aqui, eu entreguei ao vereador Joel, hoje à tarde, ao vereador Roque, uma minuta de um segundo termo de aditivo ao contrato de programa para a prestação de serviço do abastecimento de água e esgoto sanitário, que já contempla um percentual das metas do marco regulatório. Inclusive, faz a citação aqui considerando o plano de saneamento de 2015. Então, por quê? Para que eles possam analisar e daqui a pouco nos dar uma orientação quanto ao andamento disso. E também entreguei aqui a cláusula 30ª, aqui no capítulo 7, ou no artigo 7, sobre a extinção. Então, eu vejo que é importante nós tomarmos consciência disso, para a gente não ficar no achismo, né? Porque daqui a pouco você ouve aí fora alguém dizer, vamos municipalizar a água, não vai ter custo. Não, a gente acabou de ouvir aqui que não é bem assim. Se tem aqui a extinção da Corsã, da extinção da prestação de serviço, ok, mas se tem aqui então o inventário que daqui a pouco tem que se indenizar e o valor que eles pedem não deve ser baixo. Mas, enfim, essa questão aqui nós vamos debater aí. Eu acho que amanhã a gente deixou para todos os vereadores o relatório do vereador Joel, para que a gente possa amanhã trazer os nossos pontos finais, debater isso. Então, amanhã às 16 horas, na bancada do MDB, que na sala de reuniões já tem uma reunião com o vereador Juliano, e a gente, então, vai debater esses dados. E aí é importante que os vereadores também, nós vamos disponibilizar, eu vou pedir para que a Mari disponibilize para todos os vereadores esse documento, para que vocês possam ler e também debater amanhã. Mas eu já pedi, então, a informação ao vereador Roque, advogado, ao vereador Joel, que é advogado, para que a gente possa ter ciência e orientação também. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, os senhores vereadores. Está encerrado o espaço destinado ao pequeno expediente. Espaço do presidente pelo tempo de até 5 minutos. Eu quero aqui agradecer a presença de todos, quero aqui fazer uma referência ao Napoleão, ao Diego, também ao Ademar, e reforçar do Gilden, né, que antes eu não ouvi. E também agradecer à TV Serra, Rádio Miriam, que nos leva aos lares da nossa comunidade. Aqui eu quero fazer uma outra referência aos debates que foram trazidos e vou insistir até o final do meu mandato, que esses debates sejam dentro dos contextos sem pessoalizações. Então, peço aos senhores que a gente continue dentro da tranquilidade que nós estamos conduzindo e o convívio entre nós todos continue dentro desta harmonia. Também aqui o assunto água, a Egea, a Corsã, é um debate que vai nos causar muita dor de cabeça ali na frente, quer queira direcionarmos ao lado de renovação, de aditivo, ou nova licitação, ou rompimento. Então, sabemos que todos nós estamos debruçados em cima desse assunto, mas, certamente, independente do rumo que se tomará, a decisão ela vai pesar nas nossas costas, e dependendo de qual rumo e decisão nós tomaremos, poderemos ser até apontados. Está encerrado o espaço deste presidente. Espaço de comunicação ao vereador Juliano. Só para reforçar, enfim, amanhã às 16 horas teremos reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Educação Ambiental, reunião que havia sido marcada há mais de um mês atrás, antes mesmo de ter sido estabelecido e definido pelo GT que teria a reunião. Por isso que eu também não declinei e pelo fato de ter contatando as pessoas e falar para estar presente. Mas
Vereador Roque, com certeza representará bem a bancada do PSB. A gente já tem as nossas considerações. Então, só para reforçar de fato esse entendimento. Obrigado. Obrigado, vereador. Encaminhamento de proposições. As comissões de Legislação, Justiça e Redação, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, o projeto de lei do Legislativo número 22 de 2025 e 23 de 2025. As comissões de Legislação, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contas Públicas, o projeto de lei do Executivo número 20 de 2025 e as emendas número 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 ao projeto de lei do Executivo número 18. Nada mais a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos desta presente sessão. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.